eu ver se apareceu lá. Lei de justiça, de amor e de caridade. Não é isso? Não apareceu ainda, não. Vamos. Lei de justiça, de amor e de caridade. Deixa eu ver aqui se apareceu. Para mim demora mais a aparecer aqui. Vamos lá. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 19 de julho, domingo, dia da gente praticar o amor e a caridade. E nós estamos com ninguém menos que Cristiane, lá de Nova Lima, nos trazendo essa oportunidade da palavra, de escutar o Evangelho sobre a sua ótica. Bom dia, seja bem-vinda, Cristiane. Muito bom dia, Walter. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham nesse momento. Para mim é uma grande alegria estar com vocês, ter a oportunidade de trabalho e ter conseguido, né, todas as vezes que a gente consegue um tempo para aprendizado espiritual, para falar de Jesus e para falar do Evangelho, é sempre uma alegria que causa aos nossos corações. Muito obrigada pela oportunidade, Walter. Na realidade, desculpa, eu escutei essa semana uma frase muito simpática aos ouvidos. Diz que quando a gente trabalha na seara do mestre, parece que a gente cria um braço, parece que a gente arruma um relógio com mais tempo, com mais marcações de tempo. Com mais ponteiros. Parece que as coisas se multiplicam. E é verdade. E é satisfação imensa como é que a gente se sente revigorado. Trabalhar para esse patrão é bom demais. Ainda mais quem tem dívida igual a gente. Porque, pelo menos por mim, eu tenho muitas. Eu também, sem dúvida. Não é à toa que somos espíritas, né? Dizem que somos os mais devedores, os mais comprometidos, né, com o resgate espiritual. E eu não duvido, não. A quem muito é consciente e é dado, mais será pedido, né? Mais será exigido. Na minha época de infância, a gente conhecia, anota na caderneta, eu acho que o meu deve ser um cadernão de umas 400 folhas, porque no mínimo. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse tempinho que nós temos, antes das 9 horas, para fazer ao menos uma questão do Livro dos Espíritos. Eu abri aqui ao acaso, saiu do capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Justiça e Direitos Naturais. Questão 873. Kardec formulou a seguinte questão aos nossos amigos. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Meus irmãos, por quê? Principalmente entre os simples. Porque o simples, ele é desprovido de uma coisa que se chama egoísmo. Que muitas das vezes, quando a gente começa a adquirir entendimento, a gente começa a se autodefender e a gente entra no egoísmo sem querer. Egoísmo, você, Cristiano, tem mais domínio do que eu. Eu adorava as aulas de cunho da psicologia, principalmente quando eu aprendi o que era ego.
o que é? É o eu falando mais forte. E nesse ponto, onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência, dentro de cada um. Mas no momento em que eu pego e deixo o meu ego sufocar a coletividade, onde está o meu sentimento de irmão, de fraternidade para com os outros? Está dentro de nós. Por isso, enquanto a gente ainda é simples, a gente tem uma facilidade maior de tratar todo mundo com fraternidade. Concorda, Cristiane? É verdade, porque nós somos e temos a centelha divina em nós, né? E a centelha divina, ela é, antes de tudo, amor. E a partir do momento que somos amor, a gente consegue distinguir e pensar genuinamente no senso de justiça, né? O amor nos dá essa sabedoria, nos dá essa abertura. Se nós não conseguimos fazer essa conexão e deixarmos que Deus penetre em nosso mais íntimo, né? A gente não consegue distinguir a questão da justiça, a questão do outro, a questão da coletividade. Então, a justiça ela precisa sempre andar ao lado, né? Com o amor. E se a gente fala dos mais simples, porque os mais simples eles não racionalizam tanto, né? É claro que o espiritismo ele tem uma fé raciocinada, mas é diferente dessa razão que perde o afeto, que perde a genuinidade, que perde a amorosidade. Então, o simples ele é muito mais aberto para esses afetos, né? Para o amor genuíno, que faz a gente enxergar o outro, né? Que faz a gente perceber o outro dentro das suas necessidades, dentro daquilo que ele precisa e que nós precisamos também. Então, é o senso de justiça que impera a partir do amor. Eu gosto muito de procurar no dicionário o significado das palavras. Por que nós somos semelhantes? Nós não somos iguais. Não. Semelhante quer dizer que a gente é parecido. A gente guarda a nossa individualidade, mas tem a semelhança em comum. Ou seja, eu não sou igual, eu sou semelhante. E todos somos semelhantes, inclusive na condição de errantes. Sim. Meus irmãos, só um instantinho, deixa eu falar a respeito do assunto. São 9 horas, nós vamos começar com a prece. E eu rogo a todos vocês, caríssimos irmãos, que são aqueles que sustentam, através das suas preces, das suas orações, das suas vibrações, para que possamos elevar a Deus, através dos nossos pensamentos e corações, o louvor, o agradecimento. Deus Pai, Deus de misericórdia, de amor, de luz, de bênção, aqui estamos diante de Ti, rogando e agradecendo pela oportunidade do trabalho, rogando para que nos dê a companhia, a proteção dos devotados espíritos do bem, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus Cristo, nosso governador, nosso mestre. Pedimos a fina sintonia com o nosso anjo guardião, a fim de receber os bons conselhos, as boas intuições. E como Jesus nos ensinou, neste momento, eu chamo a todos vocês, para que juntos possamos elevar a Deus a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação,
mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, eu cumprimento a todos os nossos irmãos, aqueles que estão nos assistindo, vibrando conosco. Hoje nós estamos com a companhia da Cristiane Nunes, nossa amiga de doutrina, companheira, irmã, que mora na cidade de Nova Lima, colada em Belo Horizonte. Seja bem-vinda, fique à vontade. Se você quiser comentar a respeito do que eu falei do semelhante, a palavra já é tua. Na verdade, a semelhança é justamente porque somos todos filhos de Deus. Então, nós somos irmanados por essa centelha divina, né? Essa centelha do nosso Pai, da nossa origem. Então, por mais que tenhamos evoluções diferentes, histórias diferentes, momentos diferentes, nós estamos unidos num só coração, né? Um só coração divino, uma centelha divina, e essa irmandade nos faz reconhecermos uns aos outros como verdadeiros irmãos. Mesmo quem ainda está assim meio perdido, não consegue muito perceber essa semelhança, né? Se acha muito diferente, se acha muito perdido, ou se acha melhor, ou se acha pior. Na verdade, essa irmandade ela é muito igual para todos, dentro das suas especificidades, dentro das suas diferenças. Eu queria dar bom dia a todos que estão acompanhando conosco. Novamente agradecer a Walter essa oportunidade. Eu acho esse trabalho maravilhoso. Eu ainda comentei com ele ontem que inspiração, que maravilha, dentro de um momento tão difícil que nós estamos passando, o mundo inteiro, no Brasil, em Minas Gerais, nós estamos num momento que somente a fé mesmo pode nos dar resiliência, força para passarmos dignamente por esse período. Então, eu agradeço a você, Walter, e a Seara do Divino Amigo essa oportunidade de trabalhar. E o tema escolhido, né, do Evangelho, desse desprendimento dos bens materiais, veio muito em função desse período mesmo que estamos passando. Eu achei interessante a gente pensar nesse momento onde tantos empresários, tantos pequenos produtores, tantos pequenos comerciantes, pessoas autônomas, né, estão passando por um momento tão difícil em função da pandemia, um caos na saúde pública gerando uma dificuldade financeira, material. Então, eu achei apropriado falar desse tema, para nos reforçar e nos acordar e nos elucidar a que viemos. Qual o significado do bem material na nossa vida? Talvez como uma fonte de inspiração para todos nós. E você sabe que todos os estudos que a gente escolhe primeiro para a gente, né? Para nossa reeducação, para nossa educação moral. Então, com certeza, eu estou no meio desse aprendizado. E então, primeiro eu estou falando para mim, para depois falar para as pessoas. E esse item do capítulo 16, o capítulo 16 não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mamon significa bens materiais, o endeusamento da cobiça. Então, quando faz esse contraponto, não se pode seguir a Deus e a Mamon, dizendo da contradição entre seguir a Deus e seguir a Mamon. Não se pode fazer as duas coisas com a mesma intensidade. Quando a gente fala de Deus, é muito difícil a gente subjetivar Deus. Então, vamos pensar de uma referência mais próxima da gente, que a gente fala sobre Jesus, que é a nossa referência, nosso mestre, onde a gente tem mais propriedade e mais bibliografia para falar e para dizer. Jesus veio pobre. Jesus veio numa família de carpinteiros. Jesus era simples. Muito por isso é que ele não foi aceito, né, naquela época pelos judeus, porque os judeus imaginavam
um mestre que viria com características totalmente diferentes da que Jesus veio, principalmente nessa questão financeira também. Ele veio todo desprendido de valores materiais, de valores de poder. Ele dizia sempre, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é dessa materialidade. Então, pensando muito nesse item 14:15, né, desprendimento dos bens materiais, e o outro 15 é um trechinho que fala que o homem é somente depositário das fortunas, não seu dono. Eu penso que, na verdade, quando Jesus fala que no Evangelho se fala que nós não somos depositários, mas a gente só veio tomar conta, porque depositário é um depósito, é aquilo que é temporal, não é verdade? Donos, nós não somos de nada. Tudo que veio para nós será revertido para futuras gerações, e aquilo que de fato nós temos é aquilo que a gente consegue construir intimamente, moralmente, conscienciosamente, né? Então, na verdade, o único bem que de fato nós temos é o que a gente carrega dentro da nossa consciência, dentro das nossas atitudes, dentro dos nossos valores espirituais e dentro daquilo que a gente realmente consegue imitar do Cristo. Todo o resto, todo o bem material que nós adquirimos ou que alguém adquiriu por nós, né? Muitas vezes as pessoas recebem heranças, recebem casas, carros, e nem foi por mérito próprio, pelo mérito do trabalho, mas adquiriram. Nem esses bens são nossos, né? É mais um bem necessário à nossa condição temporária na materialidade. Mas isso é tão falado, o Espiritismo fala o tempo todo sobre essa questão dos desprendimentos materiais, fala da caridade, fala do senso de justiça. A gente fala muito bem, mas a gente pratica muito mal ainda sobre essas questões, né? Então, a meta para a gente conseguir fazer esse desprendimento material é justamente a nossa renovação moral, e para isso a gente precisa ter as alavancas da nossa evolução, né? Que é a alavanca da sabedoria, do estudo e a alavanca moral e do amor. Para quê? Para a gente conseguir visualizar um campo maior para além da materialidade. Que a gente possa conseguir vislumbrar e entender que nós não somos seres humanos que iremos vivenciar uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos temporariamente passando por uma vida humana. Então, tudo que é temporal é temporal. Ela não precisa ter essa importância que a gente coloca nessas questões materiais. Então, a crença na vida futura e o esclarecimento real do espiritismo e do cristianismo, principalmente cristianismo antes do espiritismo, porque eu falo que independente da religião, quem de fato percebe o Mestre Jesus como referência de conduta, independente de religião, consegue entender que o Cristo, ele trabalhou em nós e trabalha incessantemente pelo nosso desapego exacerbado na materialidade, porque quanto maior o apego, maior o sofrimento, maior as viciações, maiores as paixões. E aí, nesse item do Evangelho, fala assim: nada nos pertence, nem mesmo o corpo físico. Isso não significa, né, gente, que a gente tem que negligenciar o nosso corpo físico. Então, nada nos pertence, isso tudo é efêmero, essa vida vai acabar. Então, nós temos que criar uma irresponsabilidade com aquilo que Deus nos ofereceu como empréstimo. Nós temos que cuidar.
né? Nós temos que aprimorar, nós temos que dar o valor real daquilo que possuímos, e não um valor super valor aquilo, ou, na verdade, viver nos extremos, né? Não tenho que valorizar ou nada, ou tenho que valorizar demais. A nossa dificuldade é justamente essa. Nós não conseguimos trilhar o caminho do meio, que é o caminho de que a gente sabe que a gente ainda está numa situação humana, que a gente precisa do alimento, da casa, de um meio de transporte, de uma roupa, de um sapato, mas a gente não precisa estourar nosso cartão de crédito num shopping, né? Eu sempre falo que o shopping é o LSD da população, né? Ou o crack da população, justamente por causa dessa dificuldade que nós temos de viver com o necessário, de viver somente com aquilo que a gente realmente precisa, né? E por um tempo, na nossa sociedade, e tem muito isso nas mídias, a cultura da prosperidade, né? A cultura da prosperidade. Que prosperidade deveria ser a prosperidade cristã? A prosperidade do espírito, das questões imateriais, do amor, do desapego. No entanto, o que se fala é a prosperidade material. Então, você é reconhecido como aquele que tem fé, como aquele que é cristão, se você é próspero. Mas se você é próspero dentro de uma cultura material, e não aquele próspero do desapego. Então, as pessoas rezam para ter um carro, as pessoas rezam para ter, mas ninguém reza para ser melhor. Ninguém reza para ser bom, ninguém reza para ser amoroso, ninguém reza para ser desapegado, né? E aí, eu lembro sempre, né, que o Chico, ele tinha uma frase maravilhosa, ele falava, é mais feliz quem tem menos necessidades, né? E o Chico viveu isso. O Chico foi uma vida de restrições, de limitações, e ele seguia tranquilamente com o pouco que ele tinha, com o salário de servidor público que ele tinha. E ele, de fato, ele poderia ser milionário, ele poderia tirar uma porcentagem dos livros psicografados e viver muito bem, mas tudo era revertido em função das ações sociais, em função da casa da prece, em função do bem maior, que é o bem imaterial, né? E ele não tinha necessidades, né? Como muitos de nós ainda temos. E essa questão do não desprendimento das questões materiais, ela nos leva a alguns sentimentos, né? Algumas características que atrapalham, né? Dificultam a nossa evolução, que é a inveja, que é o orgulho, que é a vaidade. Então, a gente sempre acha que o vizinho tem a grama mais verde que a nossa, que o vizinho tem um carro melhor que o meu. E sempre se questiona, por que eu trabalho tanto e eu não adquiro um carro tão bom quanto o meu vizinho, preferencialmente melhor, né? Então, esse sentimento de inveja, de dificuldades de entender que você precisa de pouco para viver, né? E que o vizinho, se ele tem mais, ele necessita daquilo que ele tem para viver, mas viver como? Viver em evolução. Porque se o seu vizinho também tem mais que você, mas ele consegue partilhar, ele consegue desapegar, ele consegue viver de uma forma equilibrada com o que ele tem, ele está evoluindo mais do que você tem menos. Porque a pobreza e a riqueza também podem trazer dificuldades de evolução no nosso nível de entendimento, ainda, né? São provas ainda muito difíceis para nós. Então, assim, muitas vezes também a gente relaciona
o poder aquisitivo, as coisas com a nossa felicidade, né? E, na verdade, felicidade não tem nada a ver com coisas. Vou dar 2 exemplos muito interessantes. Um exemplo muito feminino, Walter, que é de mulher. Mulher, a maioria de nós, a gente ama sapatos, né? Então, é uma coisa, é um vício que só muda de endereço de nome. Aí você vai na sapataria e você fala assim, nossa, eu vou comprar aquele sapato. E aí você namora, e um dia você resolve, junta o seu dinheiro e vai lá e compra aquele sapato. Chega na sapataria, primeiro, você não compra só aquele sapato que você estava de olho nele. Você compra um sapato, você compra um chinelo, você compra uma bota, porque você tem que comprar muitos, né? Porque senão você não dá conta de sair da loja. Aí você leva esse sapato que você namorou tempos e tempos, né? Na loja, e a primeira vez que você utiliza o sapato, geralmente ele te dá uma bolha no pé, né? Você vai num casamento, você vai numa festa com aquele sapato de mulher bonito sempre dá bolha no pé. Sapato de mulher que não dá bolha no pé é sapato ortopédico, que geralmente são feios. Aí, você teve 5 minutos de felicidade com aquele sapato. Você já não tem mais felicidade com aquele sapato. O resto da festa do casamento, o resto da festa do aniversário, você já tira aquele sapato, você dá graças a Deus aquelas festas que tem aquele chinelinho, para você ficar livre dele. Se não tem, você fica descalço. Quer dizer, a felicidade que você depositou em ter aquele sapato foi muito efêmera. E aí eu dei esse exemplo bem feminino, mas aí a gente pode falar dos exemplos masculinos, né? Dos exemplos homens com os carros, né? Que adoram ter um carro lustrado, adoram comprar o carro top da moda. Ele fica bem e feliz uns 6 meses com aquele carro. De repente ele começa assim, não, mas esse carro já tá ficando velho. Não, eu arranhei meu carro. Nossa, esses pneus já não estão tão bonitos. Eu vou incrementar aqui. E aí fica incrementando, e nunca chega numa satisfação do carro que ele adquiriu e que ele pôde adquirir. Ele tem a dificuldade de entender, meu Deus, esse carro, ele vai envelhecer, ele não vai ficar atual, mas ele está me levando, me trazendo para onde eu preciso. Ele não consegue adquirir essa satisfação real da utilidade do carro, né? E aí, a gente traz no Livro dos Espíritos a questão 923. Vamos lá pegar o Livro dos Espíritos da questão, falando sobre essa questão da felicidade, né? A questão 923 fala o seguinte: o que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros, e reciprocamente, segundo a posição? Sim, de acordo com as nossas ideias materiais, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade, sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem feliz, porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões, etc. Ele crê faltar-lhe o necessário, mas, francamente, o cresce com direito a alimentar-se quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio e não têm um refúgio para repousar a cabeça? O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Olha que maravilha essa questão, né? Na verdade, por que eu tinha dito, né, que a riqueza, muitas vezes, ela pode ser uma prova difícil? Porque Deus pode retirá-la a qualquer momento. Obviamente, não é porque ele é vingativo, não. Mas se ele percebe que aquele nível de riqueza para aquela determinada pessoa não a está ajudando-a na sua evolução, no seu aprendizado necessário, ele pode tirar, né?
E aquele que foi rico e de repente passa a ser pobre, se ele não tiver, além da riqueza material, uma riqueza moral, uma riqueza de afetos, uma riqueza social no sentido de laços, ele não dá conta. Ele sempre vai se sentir vitimizado diante da situação. Porque ele construiu a felicidade dele em cima das coisas. Ele não construiu a afetividade dele, a felicidade dele em cima dos laços de amor. Então, eu sempre falo que a maior felicidade que um ser humano pode ter são os laços afetivos e amorosos que ele estabelece na vida. Quanto maior o número de laços afetivos e amorosos e verdadeiros as pessoas conseguem estabelecer na vida, mais feliz ela é. A felicidade mora nas pessoas. Ah, não, mas eu não confio nas pessoas, as pessoas são terríveis, né? As pessoas enganam, as pessoas trapaceiam. Você também engana, você também sacaneia com as pessoas, você também ludibria as pessoas, você também desencanta as pessoas. Isso é um aprendizado que precisa ser mútuo. Mas quando se consegue fazer esse aprendizado real de ligações afetivas, entendendo que o outro, você vai errar com ele, mas vocês superam pela via do perdão, pela via da irmandade em Cristo e em Deus, você consegue realmente estabelecer essa real felicidade, né? E aí alguns podem também pensar, mas eu não sou rico, né? Eu já sou desprendido materialmente, eu vivo com muito pouco. Mas tem gente que vive com muito pouco e é muito arrogante também, né? Não é só quem tem pouco, muito, que tem que fazer o desprendimento material. Muitas vezes a pessoa tem pouco, mas ela faz questão de uma vasilhinha de manteiga que você levou da casa dela. Uma vasilhinha de manteiga vazia que você levou da casa dela. Ela não dá conta de dividir nem o pouco que ela tem. E não somente nas questões materiais, mas nas questões também subjetivas. Muitas vezes você não tem o que dividir materialmente, mas o desprendimento do seu tempo para evangelizar. O desprendimento do seu ouvido para ouvir uma angústia, uma tristeza, né? O desprendimento do seu trabalho braçal para ajudar uma vizinha a dar um banho de uma mãe acamada. Então, não é só um desprendimento material de coisas, mas a gente tem que ter um desprendimento de não somente pensar em si mesmo. Nós temos uma dificuldade de pensar somente em nós, estamos muito ensimesmados em nós, dentro das nossas necessidades, das nossas dificuldades, e a gente não consegue olhar para o lado, estabelecer uma conexão com o outro e desprender nem da possibilidade do seu tempo de ajudar o próximo, né? E muitas vezes também, essa questão do desprendimento, ela precisa ter um sentido. Muitas pessoas têm muito materialmente falando, vão e falam assim, pode doar 10 cestas básicas, isso não vai fazer diferença. Mas que sentido é esse desse desprendimento? É de ficar livre daquelas pessoas que estão te pedindo ajuda? Isso não é desprendimento. Porque quando você doa, essa doação, ela precisa estar carregada de um significado cristão. Um significado amoroso. Porque senão você simplesmente dá, você não se desprende. É diferente, né? Que é algo que a gente precisa também entender. E aí eu vou usar um exemplo. Eu adoro usar exemplos pessoais meus, porque eu acho que fica mais íntima a relação de quem fala e de quem escuta, assim, né? Eu tenho eu tenho 2 filhos, o Mariano e o Miguel. E o Mariano, ele é autista, e é um autismo mais severo, já melhorou muito, né, durante a vida, graças a Deus, mas é ainda um autismo muito severo. Obviamente que ele não veio autista à toa,
tem um resgate espiritual meu, da família, dele, e eu dou graças a Deus de estar vivendo essa possibilidade de resgate. E aí, mas, obviamente, como humana que sou, involuída como sou, em dificuldades morais e espirituais como sou, tem aqueles dias muito difíceis. E um dia, eu estava numa mesa mediúnica, e aí eu estava em pensamento, nem falei, nem verbalizei. Falei assim, foi um dia muito difícil com o Mariano, e eu estava muito triste, e eu me questionando, nossa, mas essa prova tá difícil demais para mim, meu Deus do céu, tô cansada fisicamente, espiritualmente com essa prova e tudo mais, relacionada a Mariano. E aí, a espiritualidade manifestou e falou assim, minha amiga, direcionado para mim, né? Olhando para mim, direcionando para mim. Virou e falou assim, vocês são tão engraçados, vocês, na falta de entendimento, vocês acham que a função de servir é trabalhosa, é cansativo, né? E, na verdade, para nós, a oportunidade de servir é uma alegria imensa. É porque você já saiu do patamar de ser servido e você tem potencialidade para servir. Então, a alegria do servir tem que ser a sua manutenção nessa prova. Isso foi há uns 10 anos atrás. Eu nunca mais esqueci essa lição. Porque todas as vezes que eu me vejo cansada, que eu me vejo com inúmeras funções na minha vida, né, laborais, maternais, pessoais, espirituais, eu falo assim, eu quero sentir a alegria do servir, né? E essa alegria do servir está muito com o desprendimento do seu tempo, das coisas, né, do seu amor, de você dividir e partilhar amor, é desprendimento, porque senão você fica egocêntrico, que é o que você tinha dito no nosso princípio, né? No princípio da nossa conversa. A pessoa que não sabe amar, ela é narcísica. E aí, ela só consegue ter amor por ela mesma, pelas coisas dela. Então, ela vai se abastecendo de coisas, ela vai se abastecendo de vaidades, de egoísmo, de orgulho, e aí ela não consegue fazer esse desprendimento e ser um verdadeiro cristão. E ela fica muito fixada nesse momento. Ela não tem uma perspectiva de uma vida espiritual, de um desprendimento para além da matéria. Então, eu falei muito que eu escolhi esse tema em função do nosso momento presente. Por quê? Obviamente que existia na nossa programação espiritual, no nosso projeto reencarnatório, essa possibilidade de passarmos por essa pandemia. Não era exato, porque dependeria das nossas ações, o livre-arbítrio, a evolução de cada um, o cuidado, né, dos nossos governantes, da população, a consciência, o uso de máscaras, né, gente? Que muita gente acha que não usar máscara não tem problema, que minha fé me protege. Não é isso. Nós temos uma responsabilidade pessoal, individual e coletiva. Essa é a responsabilidade cristã que nós temos. E o espiritismo, ele se baseia na ciência. Então, a gente precisa entender que a gente tem que estar coladinho na ciência para exercitar o real cristianismo, né? E aí, essas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras na pandemia, é um momento de, também, um aprendizado de viver com menos. Interessante que um dia eu sou muito radical com essa questão do isolamento social, por ser profissional da saúde, do uso de máscaras, da não aglomeração, e eu coloco isso nas minhas redes sociais, sou muito radical com relação a isso. E um dia, uma pessoa que comentou, falou assim, mas a gente vai morrer de fome se a gente não for trabalhar. Aí eu fui lá no inbox, porque aquilo realmente me tocou. Eu falei assim, nossa senhora, morrer de fome não pode, né? E aí eu falei para essa pessoa, olha, se você realmente está precisando de cesta básica, eu trabalho em uma casa, a gente vai organizar uma cesta para você enquanto essa pandemia terminar. Eu não quero que você passe por situações difíceis, de fome. Aí a pessoa virou e falou assim para mim, não chega a esse ponto, não. Eu não preciso de cesta.
Aí eu fiquei assim, gente, então a questão é o supérfluo, né? Nós estamos, não só ela, mas nós estamos muito ligados ao supérfluo. Arroz, feijão, comida, pagar a conta de água, de luz, nesse momento, teria que ser a nossa prioridade. E nos proteger, para a gente proteger os outros. Não, mas a gente não quer só arroz e feijão e uma verdura. A gente quer fazer o churrasco, a gente quer ter cerveja, a gente quer festa, a gente quer o macacão da moda, a gente quer o sapato que machuca o pé. Por quê? É o supérfluo que nos dá a sensação da suposta felicidade. Meu tempo já acabou, eu sei que já acabou, eu tô olhando a cara de Walter, né? Então, eu queria... eu sei que, na verdade, meu tempo já acabou, então, assim, o que eu queria dizer desse capítulo é que é um item grande, então eu gostaria que as pessoas lessem quando tivessem oportunidade. Eu falei de todo o capítulo de uma forma en passant, né? Mas simplesmente para enfatizar que nós podemos viver com menos quando nós temos uma consciência maior e abrangente do que realmente estamos fazendo aqui e do que precisamos, de fato, fazer aqui, né? E que a gente precisa desprender das invejas, dos nossos apegos, para a gente conseguir realmente executar o nosso amor cristão com a gente mesmo e com o próximo. E aí, eu queria lembrar, né, que eu acho belíssima essa mensagem que o Chico deixou para a gente. Eu não vou recitá-la toda, porque eu sou muito criteriosa com o horário, eu sei que Walter tem esse horário, ele me deu meia hora e já estou com 33 minutos, né? Mas eu gostaria que vocês ouvissem e abrissem o coração de vocês para aquela que eu acho sempre bela, é sempre bom a gente ouvir, quando o Chico fala assim: você nasceu no lar que precisava nascer, veste o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou. De acordo com o teu adiantamento, você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Então, não acha que você é tão pobrezinho de maré desse, não, que você não é. Não é, né? E o rico também, a sua riqueza é mais uma responsabilidade para ajudar e compartilhar, porque não é tua, você não a levará. Então, o pobre precisa saber lidar com essas limitações e não se rebelar por isso. O rico precisa ajudar o pobre, porque ele também não necessita de tanto. Então, a riqueza e a pobreza não existiriam em suas extremidades colocadas se houvesse realmente uma partilha, uma evolução coletiva de nós que estamos no planeta Terra. Porque ninguém passaria fome e ninguém esbanjaria. Então, o que nos falta ainda é a nossa consciência de evolução pessoal e coletiva, de amor ao próximo e de justiça social. Que assim seja. Muito obrigada, Walter. Você estava contando a história do sapato e eu lembrei, se não me engano, eu não sei se foi o Marcelino de Araxá que contou essa história. Diz ele que uma palestrante espírita foi falar justamente de desprendimento dos bens materiais. E ela foi ornamentada de muito colar, brinco de ouro, pulseiras, anéis. Aí, ao final da palestra, chegaram perto dela e falaram assim: mas me perdoe a petulância da pergunta, mas como a senhora se dispõe a falar de desprendimento material tão ornamentada? Ela virou e falou assim: você não sabe o quanto é difícil que eu me apresente apenas com isto.
Pensou? Olha, cada um na sua condição e cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, assim, a humildade dela também, né, de responder isso. Ela poderia falar, eu poderia ter saído pela tangente, mas ela reconheceu a dificuldade dela de ser menos vaidosa, né? Então, olha que legal. Isso já é um caminho, isso já é um passo. Você não sabe a dificuldade que é para mim só com isso. Me apresentar só com isso. Fantástico. Gente, vamos passar então, neste momento, as preces para a fluidificação de nossas águas. Vamos elevar os nossos pensamentos e corações a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando para que sejam fluidificadas as nossas águas, depositando nelas os remédios que cada um de nós estamos necessitados. Os remédios para o nosso corpo físico, corpo material, e também os remédios necessários ao nosso corpo fluídico, a nossa alma, o nosso espírito. Pai, que estas águas recebam os remédios que nos tornem mais puros, mais dignos de sermos teus filhos. Que ela nos limpe, nos lave das nossas imperfeições, das nossas mazelas. E pedimos, Pai, que esta bênção, que esta fluidificação chegue a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, o mesmo recurso deste remédio salutar. Pai, tende piedade de teus filhos. Vamos então, neste momento, é o momento dos passes, aquele momento em que cada um vai se doar, vai se desprender de um pouco das suas boas energias. Deus Pai Todo-Poderoso, nós lhe rogamos que sejamos dignos de levar das tuas bênçãos, da tua misericórdia, do teu amor, da tua luz, juntamente com as nossas boas energias que nos dispomos a doar. Através de um abraço fraterno, levando a todos aqueles nossos irmãos, aqueles que nos procuram na condição de sofredores, de necessitados, de desequilibrados, aqueles que nos procuram nas condições de obsessores, requerendo a cobrança das nossas dívidas pretéritas. Pai, que possamos abraçar a todos os nossos irmãos, estejam eles na erradicidade ou aqueles que se encontram como nós, encarnados. Rogamos assistência fraterna a todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Pai, olhai por todos os nossos irmãos que estão carentes de reencontrar a sua fé, a sua esperança, de reencontrar o caminho, de confrontar-se com o próprio arrependimento, a fim de ter direito à sua felicidade. Aqueles que estão vibrando, sintonizados com as más sintonias. Pai, olhai por todos nós. Olhai principalmente, Pai, pela espiritualidade amiga, detentora intelectual deste trabalho que nos permite a oportunidade de sermos úteis. Neste momento, eu peço para que cada um de vocês, para que todos nós, façamos o nosso exame de consciência, levando a Deus as nossas preces de agradecimento,
os nossos pedidos sinceros de sustentação, de força, e que permaneçamos em preces enquanto recebemos o passe. Queridos e amados irmãos, eu agradeço a todos vocês que se dispuseram a nos ajudar com a doação das suas boas energias. Este trabalho ocorre todos os dias, às 9 horas, e todos vocês estão convidados a participar, a doar, a sermos úteis na caridade e no amor ao próximo. Amanhã, nós estaremos com o nosso irmão Gilberto, lá de Uberaba. De antemão, eu peço desculpas a vocês, porque eu não vou estar neste ambiente. Amanhã eu tenho que acompanhar minha esposa no exame e eu vou pedir um amigo para utilizar de uma sala no escritório dele para que nós façamos o trabalho. Podem ocorrer inconvenientes. De antemão, eu estou colocando a vocês a situação para que haja compreensão. Então, nós estamos sujeitos a vários fatores. Espero que todos vocês, indiferente a qualquer problema que possa acontecer, que nos ajudem com suas vibrações. Lembrando mais uma vez, amanhã é o nosso amigo Gilberto. Hoje nós tivemos a participação da nossa irmã Cristiane. Espero que você tenha assinado o seu contrato de trabalho conosco e que se disponibilize outras vezes. Eu nem sou doida, né, de falar que não, né? A espiritualidade você já fez, já sabe. Você já trabalha no laço. Nem sou doida. Então, muito obrigada. Se você quiser fazer o seu agradecimento, se despedir do pessoal, eu já vou fazer a prece final do Pai Nosso. A palavra é tua. Fique à vontade para que a gente já encaminhe ao fim. Caros amigos, conhecidos e desconhecidos, né, meus nesse plano, que estiveram conosco, primeiro a minha gratidão pela paciência. Reconsiderem algumas questões, né, que são ineficientes, que eu não me coloquei bem. Tenham caridade para comigo, e que a gente possa, né, retornar às nossas atividades nesse domingo com muita calma, com muita tranquilidade, com muita fé, rezando por nós e rezando por toda a humanidade, pelo Brasil, principalmente para as famílias que estão sofrendo o luto e a doença pelo Covid. Muito obrigada, grande abraço no coração de cada um de vocês. Um abraço imenso. Espíritas, amai-vos. Amai-vos. Espíritas, instruí-vos. A paciência vai da sabedoria, da instrução, do aprendizado, da prática. Exato. Vamos, então. Eu convido a todos, onde vocês estiverem, sem vergonha, Vamos, em voz alta, elevar a Deus neste momento, entoar essa prece linda e maravilhosa que Jesus nos deixou, o Pai Nosso. Vamos falá-la com os nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz e a luz esteja com cada um. Cristiane, se você quiser aguardar aí um minutinho, eu vou encerrar o link, mas
Um abraço, meus irmãos. Muitíssimo obrigado por cada um que nos ajudou com que esse trabalho fosse um trabalho de amor e caridade. Fiquem com Deus.